Então, na aula passada a gente estudou John Locke, que John Locke, gente, Thomas Hobbes, né, com sua filosofia política absolutista, né, mas ele inicia uma nova etapa que, querendo ou não, apresenta o seu, né, a ideia do Estado simplesmente como uma construção social, uma construção social, um acordo, né, por aqueles que, de certa forma, vão fazer parte daquela sociedade, daquele território demarcado, onde aquele poder vigente vai exercer o poder de coesão, limitando, né, e garantindo, no caso para ele, a segurança, né, a, podendo desta forma, né, ter a questão da liberdade e proteção. No caso ali, a sociedade civil, para Hobbes, está vinculada à ideia da natureza humana ser uma natureza selvagem, né? E para que, inclusive, nossa própria espécie não entre em extinção, né? Aí segue um caminho que, de certa forma, é entrar em um acordo para assegurar isso. Então, a lei natural seria justamente essa questão da paz, da autopreservação, né? E aí, com isso, vai surgir outras, né? Outras leis positivas que fazem parte, quem vai ser responsável é esse soberano, que inclusive está acima dessa lei, que é escolhido pela sociedade, né, civil, mas aí também, depois que ele assume, como eu falei, ele tem o poder vitalício ali, né, então ele é responsável ele é os três poderes, né, e inclusive ele ainda no governo, no modelo, né, de Estado moderno de Thomas Hobbes, ainda não tem separação da ideia de um Estado laico, né, o próprio rei, no caso, como ele apresenta a ideia de uma monarquia, também é que deve escolher e gerir essas, no caso, não pode ter pluralidade de religiosa, né? Porque, inclusive, poderia causar justamente essa divergência apontada por ele. Hoje, na aula, eu vou iniciar com um vídeo que vai resumir tudo isso que a gente discutiu na última aula, né? De uma maneira bem simplesinha. É um vídeo que vai sintetizar esse pensamento hobbesiano, e aí, a partir disso, a gente vai começar a falar sobre John Locke, e ver, né, o que de fato eles apresentam em comum, porque é lembrar que até o momento, né, como eu falei, não é que eles fazem parte de um mesmo grupo no que diz respeito às correntes, por exemplo, ambos são contratualistas e ambos são justnaturalistas. O que eles vão se diferenciar é justamente como é que eles vão elaborar, né, o modelo de elaborar aquele Estado, né, qual é a responsabilidade. Enquanto, por exemplo, para Hobbes, a gente percebe que o Estado ele não tem limite, né, no caso, ele põe limite à sociedade civil, já para o John Locke a gente vai perceber que é justamente o contrário, né? Então, a gente percebe que no modelo hobbesiano, né, a ideia, né, de política, economia, público e privado, elas vão estar, né, o soberano ele tem poder sobre isso, quando ele pode decidir em questões como o próprio Giovanni Reale coloca, né, de ideias, né, crenças a serem estabelecidas, também dependem, por exemplo, do soberano, então não tem essa grande separação, né? Então o próprio Estado ali, ele tem todo o poder, todo mundo renuncia da sua liberdade, da sua igualdade, como estava falando anteriormente, na última aula, abrir mão dessa igualdade, dessa liberdade, para justamente ter a autossobrevivência, né? O John Locke concorda com essa questão da liberdade e da igualdade, solicita é um, ele faz uma reatualização desse conceito, né? Ele vai garantir a liberdade, mas vai garantir uma liberdade utilitarista, né? Ou eudaimônica, né? Que vem ali de Aristóteles, uma liberdade que agora vem com uma responsabilidade junto com o contrato. Então, eu vou passar esse videozinho rapidinho, tá? Antes de iniciar, ó, um minuto. Cadê?
Por que obedecemos aos governantes de forma tão pacífica? Por que obedecemos aos governantes de forma tão pacífica? Qual seria a gota d'água para depor um governante? De onde surgiu a ideia de um Estado soberano? Bem, se você já fez essas perguntas, saiba que você não foi o único e que muitos têm procurado responder a essas questões. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de hoje do Superleituras iremos falar sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes. Se você acredita como ele que estamos num estado de guerra de todos contra todos, clica ao fim do vídeo no nosso brinde gratuito que ele poderá ajudar você a ter mais paz. Thomas Hobbes foi um filósofo político do século XVII. Ele viveu num período muito conturbado da Inglaterra, na sangrenta Guerra Civil Inglesa, durante a Revolução Inglesa. Essa guerra durou quase uma década e terminou com a decapitação do rei Carlos I. Até o momento anterior à guerra, o rei tinha poderes absolutos e o parlamento era convocado ocasionalmente. O conflito surgiu quando o parlamento quis dividir o poder com o rei, o que ocasionou então a guerra. Ao fim da guerra, se instaurou num primeiro momento a República Ditatorial de Cromwell, e em sequência a monarquia foi reinstaurada com Carlos II, porém não mais uma monarquia absolutista, mas parlamentar. O livro mais famoso de Hobbes foi o Leviatã, que faz referência ao monstro marinho citado na Bíblia. A imagem da capa do livro explica bem as suas ideias. A coroa representa o sistema político defendido por Hobbes, o monarca. A espada simboliza a centralização do poder militar, que é a segurança. O cedro simboliza o poder soberano, que para Hobbes deve ser assim para que ele possa cumprir o contrato. O corpo do rei é formado por diversas pessoas, que simbolizam o povo, porque é o próprio povo que estabelece esse poder absoluto. O tamanho do rei em relação à cidade revela que ele domina, estabelecendo a ideia de controle. A teoria política de Hobbes difere bastante da teoria política de Aristóteles, que via na virtude o surgimento da cidade ou do Estado. Para Hobbes, o Estado surgiu através de um contrato social, ou seja, a sua origem é legal e jurídica, e não mais a excelência e a virtude. Quem quiser ver mais sobre a política de Aristóteles, temos um vídeo aqui no canal. Essa ideia revolucionou a época, porque a teoria do direito divino dos reis, comum naquele período, ensinava que o soberano havia recebido de Deus o poder de governar, e isto justificava porque todos deveriam obedecê-lo. Agora, se o poder não vem de Deus, por que eu devo então obedecer o governante? Para responder essa pergunta, ele elabora uma das mais interessantes respostas. No Leviatã, ele argumenta sobre o contrato social. Para fundamentar isso, ele parte da ideia de um estado de natureza. No capítulo 13 do livro, ele diz que nesse estado hipotético de natureza, os homens eram iguais por natureza e havia uma guerra de todos contra todos. Enquanto não houvesse uma lei comum, cada um teria direito a tudo. Mas porque todos tinham direito a tudo, esses direitos entravam necessariamente em conflito. E a consequência é que os homens se percebiam a viver num estado de guerra no qual nem sequer o menor direito era garantido. Portanto, há três causas principais de divisão entre os homens: a desconfiança, a discórdia e a glória. A primeira leva os homens a usar da violência para atacar uns aos outros por lucro, a segunda para ter segurança e a terceira por ninharias. Como resultado do medo e do horror ao caos, as pessoas foram levadas a formas de governo para serem protegidos uns dos outros, o que difere da noção de Estado em Nicolau Maquiavel, que existia para manter o príncipe no poder. Temos também um vídeo sobre Maquiavel aqui no canal. Por causa da liberdade, que para Hobbes significa a ausência de impedimentos externos, e dado que todos os homens não percebem a diferença entre o bem comum e o bem particular, gerando uma instabilidade na paz e na segurança, vem a existir um contrato social, em que há uma transferência da realização da própria segurança para outro, e esse outro exerce essa função por todos. Ele escreve assim no capítulo 17. Realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a essa assembleia de homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. E é esta geração daquele grande Leviatã,
pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar às vontades de todos eles. Hobbes está afirmando que o Estado só age quando transferimos a ele o direito da nossa própria liberdade e segurança nesse pacto social. Assim, em que situações podemos fazer uma desobediência civil? Qual é o limite? O que você acha? Quanto mais direitos nós pedimos, menos liberdade nós temos? Porque mais espaço concedemos ao grande Leviatã para suprimir as liberdades individuais? E sobre o estado de guerra de todos contra todos, em que as pessoas da sociedade ficam denunciando umas às outras, alegando cuidar do bem comum? Você concorda? Será que todo o poder ampliado pelo Estado nunca mais será retraído? Agora, se você quer ter mais paz e tranquilidade, clique aqui no nosso brinde prometido e faça parte da nossa lista VIP. Nos siga nas redes sociais. Pronto, voltei, que eu tenho que configurar para poder vocês me ouvirem novamente, tá? Calma aí, só me interromper aqui. Então é isso, né? Depois eu começar, ele faz uma sintetização, né, do que a gente viu na última aula, e aí só chamar atenção para ele termina com algumas interrogações que o John Locke, de certa forma, acaba por responder, né, a partir de sua teoria política, né? E aí, por exemplo, quando ele pergunta, tá, e quando é que a gente pode, de certa forma, a sociedade civil, questionar esse soberano, né? Porque o Hobbes, ele não dá essa possibilidade, tá? Certo? Lá, porque, como a gente pode ter percebido lá no vídeo, ele coloca, você transfere, né? Ele coloca uma citação, você transfere, né, a possibilidade de governar você mesmo, desde que também o outro também está fazendo isso, né? Você, a chance de governar, né, a mim mesmo, os homens é transferido para esse soberano, é transferido para esse Estado, tá? Então, a liberdade e a segurança, ela passa a ser, né, ser responsabilidade daquele soberano, né, ou até mesmo de uma assembleia. Tá? E aí, né, ele inicia ó, o vídeo perguntando, né, por que devemos os governantes, né, porque obedecemos o governante de uma forma bem pacífica, né? Qual seria, né, a gota d'água para depor um governante? São perguntas que são colocadas durante o vídeo, né? De onde surgiu a ideia de um Estado soberano? Tá? E essas são perguntas que ele fala, né? Que provavelmente em algum momento, sei lá, né, na sua vida você vai perguntar, né? Você vive uma sociedade e se perguntar por que, por exemplo, eu tenho, de certa forma, uma responsabilidade social quando a gente está pensando na questão da cidadania. E essas perguntas também foram feitas por os contratualistas. E aí o que eu gostaria de destacar, né? Que também ele faz um contexto histórico. Então, você percebe que esses autores, eles não estão pensando fora da sua realidade, né? Ai, peraí, são muito criativos, imaginativos, no sentido... Tem isso, né? De certa forma, eles estão dentro da história da filosofia, ou, de certa forma, são referência para a política, para o direito, é porque eles apresentaram algo que, de fato, foi comprado, no sentido de foi aceito por boa parte do que da organização, né, de quem detém esse poder. E aí o que acontece é lembrar, né, o vídeo ele justamente menciona isso. O momento que Hobbes viveu na Inglaterra era o momento da Guerra Civil, uma das maiores, né, onde o rei, né, foi decapitado e de certa forma ali houve diversos conflitos. Então, como ele coloca, né, tirar aquele soberano causou um caos maior, provando que o homem é selvagem, né? Ele vai fazer um texto voltado para a questão epistemológica, para fazer uma menção sobre a natureza humana, só fazendo uma revisãozinha aqui, tá, gente? Tá? E aí ele, de certa forma, faz o livro Leviatã, e Leviatã, né, é uma terminologia também que você pode encontrar na Bíblia, mas você percebe que ali tem todo né, a obra dele, né, também no vídeo faz toda aquela explicação, para você perceber que a arte também tem toda uma simbologia, nada é à toa, é aleatório, e significa justamente esse monstro invencível, tá? Onde
né? Primeiro ele simboliza a monarquia, que para ele seria a melhor forma de governo, aí a espada que simboliza o militar, que precisa de uma força coercitiva, todos eles vão falar sobre isso, porque assim com o Estado vai surgir o Estado de Direito, mas precisa de uma força, né, que de certa forma faça com que, né, aqueles que de certa forma desobedeçam aquele acordo, inclusive é isso que é justiça para Hobbes, né, de atenção, porque a professora não é necessariamente encontrar a palavra justiça para você perceber o que significa justiça para Hobbes, é aí que entra a interpretação. E aí, o que seria justiça? É você manter os acordos estabelecidos. Então, o que seria injustiça? Você não obedecer os acordos estabelecidos. Então, só há justiça no estado de natureza, tá? Ou, perdão, gente, no estado moderno, no estado civil. Okay? E aí ele vai justamente falar da importância de uma força militar para caso, né, alguém venha desobedecer, né, esses acordos, que possa ser punido ao ponto de ele pensar duas vezes em fazer isso. Tá? E aí a gente também tem ali, né, todo o corpo do rei é formado por desenhinhos, né, que significa esse povo, que esse povo que estabeleceu aquele poder. E aí, a partir do momento que cedeu também, aí ele vai ter, por isso que boa parte dos artigos, né, que falam sobre Thomas Hobbes, vai falar do absolutismo, né, dessa entrega desse poder, porque ele, de fato, acredita que é a melhor maneira de se ter a paz, a segurança e assim em diante. Então, também para mencionar que não está fora desse contexto. Né? Até separei, eu mencionei na última aula, mas como foi a última coisa que eu falei, pode ter ficado despercebido, né? Sexta-feira, todo mundo cansado, já chega cansado, na verdade. Né? Então, ele diz o seguinte, né? Vou aqui só abrir uma citação do Reale, né? Como que se dá esse pacto social. Mas note-se bem como, por menor, esse pacto social não é firmado pelos súditos com o soberano, mas sim pelos súditos entre si. Só para alguém permitir a entrada de alguém. O soberano permanece fora do pacto, restando como único depositário das renúncias dos direitos dos súditos e, portanto, né, o único a manter todos os direitos originários. Tá? Ou seja, quais são os poderes originários? Né? A igualdade e a liberdade em sua totalidade. Se também o soberano entrasse no acordo, não se eliminaria as guerras civis, porque nasceriam contrastes diversos na gestão do poder. O poder do soberano é indivisível e absoluto. Tá? Ou seja, a ideia, por exemplo, dos três poderes que vem de Montesquieu, que John Locke também vai estabelecer aqui, para ele não seria a melhor forma administrativa, tá? Para, de certa forma, porque lembra, né, até coloca um desenho, a ambição humana, para ele só cessa com a morte. Então, o homem sempre vai buscar essa ideia vai buscar o poder, né, sobre os outros, é natural. É por isso que, inclusive, ele vai contestar Aristóteles, porque Aristóteles, quando ele vai falar do Estado, ele vai dizer que o Estado ele vai surgir a partir da virtude humana. Ele vai dizer que é natural, a virtude para o surgimento do Estado. Isso é impossível, né? Porque o homem, essas virtudes que o Aristóteles coloca, elas são virtudes que vai surgir com o homem artificial, que é o homem, por civitas, né? Se a gente tem que ver, né? A ideia de civilizado. Por que vem? Porque vai estar dizendo que há o Estado civil que está, de certa forma, aí segurando essa natureza egoísta, selvagem, de acordo com Hobbes. Sempre bom lembrar disso, tá bom? Dessa natureza. E aí ele vai dizer mais um pouco, né? Como o soberano não participa do pacto, uma vez recebido em suas mãos todos os direitos dos cidadãos, ele os detém irrevogavelmente. Ele está acima da justiça. Ele também pode interferir em matéria de opiniões, por isso que eu falo, né? Por exemplo, John Locke, como a gente vai perceber, vai falar de uma liberdade individual. Aqui não tem liberdade individual, porque ele está falando que não, hoje tá não. Ah, a câmera também tá desligada, né? Acabei não. Aqui. Não. Só estou mencionando alguns pontos do vídeo, tá? O Wellington, se eu falei errado, pode me corrigir. Porque eu passei um vídeo no início, e aí eu estou só pegando alguns pontos, né, vinculando ao que a gente estudou na aula passada, tá bom? Eu já vou apresentar sobre John Locke. Ele também pode interferir na matéria de opiniões,
julgar, aprovar ou proibir determinadas ideias. Então, ou seja, você não tem liberdade individual e muito menos liberdade de expressão. Certo? Aí ele até coloca aqui, né? A própria igreja deve se sujeitar ao soberano. Então, ele de fato, né, tá assim, e aí lembra uma outra parte do vídeo, né? Porque até então fala assim, a obediência, né, à monarquia antes era feita a partir da ideia do divino, né? Ele foi enviado, então tinha aquela ideia, não, tem que respeitar essa vontade divina, de onde está vindo. A partir do momento que não tinha mais esse questionamento foi feito, como que de fato vamos saber? Então precisava de um outro acordo. E aí, por exemplo, veio dos próprios súditos, né, de certa forma, depositar o seu poder, né, a esse outro, que no caso seria o soberano, já que não existia mais essa ideia de de algo hereditário ou divino para estar no poder. Então, ele estava acima. Então, o absolutismo desse Estado é verdadeiramente total, porque é a única maneira, de acordo com ele, para que você não possa acabar com a vida do outro. Então, o Estado tem um dos principais objetivos do Estado é a proteção de todos, né? E assim diante. Então, a partir disso, só para a gente relembrar o que foi dito na aula passada, tá? Até mesmo para quem não estava presente. E aí, hoje, a gente vai conversar com John Locke, né? Um autor que também tem uma obra extensa e vinculada à epistemologia, mas que a gente vai trabalhar um pouco do que sua, né, filosofia jurídica, e para isso tem que falar um pouco sobre sua filosofia política. Na verdade, eles não desenvolveram, esses autores, por exemplo, livros falando sobre filosofia do direito, isso é bom destacar. O que eles fazem é falar de uma filosofia, apresentar uma filosofia política, falar sobre o Estado, e quando você vai ler esses autores, quando eles falam do Estado, eles falam da importância do Estado de direito, tá? De um direito positivo e de um direito natural, no qual esse direito, no caso, esses contratualistas, né? No qual esse direito positivo, ele é necessário para se manter esses direitos naturais. Só que esses direitos naturais, como a gente vai perceber, eles são baseados, no caso, para John Locke, né? É um direito natural que é percebido a partir do momento que eu reconheço minha natureza humana como uma natureza selvagem, e eu preciso do quê? Ele vai dizer que a autoproteção é algo, né, que é percebido empiricamente, todo mundo quer se autoproteger, e aí eu percebo isso. Então, o John Locke vai ser a razão, ele nos convida a racionalizar determinados comportamentos e ver que isso acaba por ser natural, natural por conta que veio justamente do logos, né, desse elemento comum a todos os homens, que é a razão. Mas lembrando que todos eles são empiristas, né, eles não são racionalistas. Eles utilizam a razão como instrumento para dialogar sobre as diversas experiências que nós temos, tá? E a partir disso, né, apresentar suas teorias. Agora eu vou tentar compartilhar aqui. Tá ok? Um minuto, que está atualizando. Um minuto. Eu acho que agora vai. Sim. Certo, obrigada, Samara. Vou achar aqui ali. Deixa eu fazer isso. Só um minutinho, gente. Aqui o negócio está lendo hoje aqui. Vai. Calma.
Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Vocês estão visualizando, não estão? Que aqui para mim apareceu, mas ainda está carregando. Estamos sim, professora. Obrigada. Estamos sim. Obrigada. Então vamos lá, né? Então, aquela citaçãozinha clássica que eu sempre coloco, que de certa forma tenta sintetizar aí o pensamento dele, bom, que se refere à filosofia do direito ou à filosofia política. De fato, a gente estuda a filosofia política deles para poder, de certa forma, extrair o que eles entendem por justiça. Então, ainda, né? Ainda que a Terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, né? E aí lembrar, né, que está chamando de criaturas inferiores é colocando o homem, né, no seu status, né, dentro da pirâmide, como ser, né, mais importante, né, superiores mediante os outros seres vivos. Cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa, tá? Sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Essa ideia de guardar a propriedade, né, de sua própria pessoa, o pilar, né, é o pilar da base da ideia de Estado lockeano, né? Quando geralmente as pessoas pensam a propriedade nele como uma casa, por exemplo, ou um pedaço de terra, também sim, mas para ele garantir inclusive isso, né, essa ideia de uma propriedade de bens, tá? É primeiro garantir, né, para ele que no primeiro momento, e aí, por exemplo, ele já, de certa forma, já está refutando o Hobbes, tá? Porque o Hobbes você entrega tudo na mão do soberano. E aí, John Locke falou assim, o Estado tem que garantir, né, que eu seja proprietário de mim mesmo. Né? E aí, e como ele vai, de certa forma, garantir, por exemplo, a propriedade de bens, e aí vem um conceito de trabalho, como vocês vão ver, né? Ele tenta, né, racionalizar isso, né, convidando as pessoas a, lembra, os filósofos têm, querendo ou não, convencer o outro, né? Ali tem disputas políticas, né? E aí está querendo chamar, de forma a perceber que a propriedade privada é um direito natural. E como direito natural, né, tem que ser garantido, né, a todos aqueles que fazem parte desse contrato, certo? E aí também, a partir disso, ele garantir, né, que esse Estado tenha interferência mínima nas relações econômicas, porque ele vai ser, de certa forma, ele que vai separar isso, você não vai ver no John Locke, nem nos outros autores que a gente viu até então, né? A gente vai ter a separação do público e privado, mas não vai ter a separação do político e economia. John Locke separa, política é uma coisa, economia é outra. O papel do Estado é político, gerenciar essas relações entre as pessoas, né? Gerenciar, de certa forma, ter esse poder militar para quem não obedecer também esses contratos ter estabelecido, mas ele não deve participar, o Estado é só um terceiro elemento da relação das pessoas, porque, primeiro, para ele que não vai ter estado de natureza, né? Como, por exemplo, o Hobbes colocava de que o homem ia entrar em extinção porque se encontrasse o outro, não, também não é assim. Não é que não vai ter confusões, intrigas, vai ter, né? E quando tiver, aí que ele fala que é preciso ter um terceiro elemento, que não pode ser o outro, né? Um outro homem, porque ele pode ser, não pode ser imparcial. Então tem que ser o quê? Né? O Estado de direito, né? Já precisa ter regras estabelecidas para gerenciar aquelas possíveis confusões que possam vir a ter. Mas ele vai falar que não é um estado de guerra, o homem também não é essa violência toda, né? Qual se apresentava como apresentava Hobbes. E aí, né, assim como todos os mudou, como todos os, assim como é que se chama, gente? Assim como Hobbes, ele antes de apresentar a sua teoria política, ele vai, está me estressando bem aqui, ele vai apresentar a sua epistemologia, tá? Então, a epistemologia que está voltada, né, também para garantir a ideia do empirismo, né? E tudo isso faz sentido,
Porque quando ele nos convida a pensar a ideia de uma propriedade, de que a propriedade privada é um direito natural, não é porque ela veio de forma inata, né? Que todos os homens já tá, como é que a gente pode dizer? Já está na existência da alma humana perceber que a propriedade privada e essa propriedade por si mesmo, até porque até então a gente tem a ideia de que a gente não pertence a nós, né, a ideia de pertencer no período medieval a um ser superior, então ele vai falar assim, eu preciso de certa forma convencer as pessoas que elas são donas de si mesmas no primeiro momento. Então ele vai racionalizar essa ideia. E aí ele tem uma obra que é Ensaio sobre o Entendimento Humano, aqui é para estar tudo juntinho, tá? Não tem essa separação, não. A palavra entendimento está separada, que deveria aqui pro, tá? Ensaio sobre o Entendimento Humano, que vem justamente essa ideia de que existem leis inatas, ou seja, leis que já estão na própria alma humana, como Platão acreditava, por exemplo, ou quando você fala de leis eternas, né, no período medieval. Então, isso para ele não existia. Isso não quer dizer que não exista leis, como ele vai dizer, né, que não se possuía leis, né, naturais. Então, ele separa a ideia, a gente vai ver no decorrer da exposição, né, que ele separa a ideia de lei inata de lei natural. Tá? É uma obra dedicada à fonte, deixa eu tirar isso aqui. É uma obra dedicada à pesquisa, à fonte de nossas ideias e pensamento, porque ele vai perguntar justamente o seguinte, de onde é que vêm nossas ideias? Da onde é que vem? Você pensar, por exemplo, mas de onde que vem? Você pergunta, será que um bebê está pensando? Tipo assim, então eles vão querer como fosse uma pesquisa, né, embora naquele período ainda não tinha isso não, mas é como fosse ali, né, um pouco de neurociência e ciências cognitivas, é tentar entender o que acontece realmente na humana para que ela possa ter alguma informação, tá? Porque é você pensar, será que podemos pensar sem palavras? E assim em diante, então todos esses questionamentos vão estar presentes ali nesse primeira obra de John Locke. Tudo isso para também trazer a questão que todas, até mesmo o direito natural, né, que é concedido a todos que vão estar dentro daquela sociedade, ela é um direito natural, mas a partir de uma experiência dada, né, uma experiência que foi dada e vamos ser convidados a pensar ela a partir da faculdade da razão. E ela passa a ser natural por conta justamente de utilizar essa ferramenta, né, esse logos. Tá? Então, ela critica severamente o inatismo, né, nessa ideia de que existe, porque ele faz chamar atenção. Se existe uma lei natural, uma lei inata, perdão, essa lei inata deveria ser presente em qualquer sociedade, né, ou até mesmo antes da ideia de sociedade. Né? E Locke, em suas viagens, né, obviamente não viajou a todo lugar, mas ele fala que não conseguiu encontrar em nenhuma espécie de sociedades ou de comunidades determinada lei que tivesse presente em todas elas, né? Nem mesmo a vida e nem mesmo a proteção. Então ele vai falar, não são inatas, tá? Não existe lei inata. Com isso também é que ele vai fazer, ele vai nos apresentar em uma de suas obras que eu não trouxe aqui, mas eu já comentei várias vezes, eu acho, em aula, é um livro sobre tolerância religiosa, porque ele vai justamente falar o seguinte, né, para também contrariar ali, dialogar com Hobbes, né, que o Estado ele tem que se abdicar de apresentar e ter posse sobre alguma religião, porque ele vai nos chamar a atenção que isso vai depender, né, do seu contexto, né, a religião que você segue, ele vai dizer, não é natural, está, de certa forma, vinculado ao seu âmbito social, à sua família, ao seu contexto, e assim diante. Se você nasceu na Índia, por exemplo, a probabilidade de você ser cristão é menor que você nascer no Brasil. Então, ele vai dizer que isso não é natural. Se fosse natural, todo mundo desenvolveria uma mesma crença religiosa. Então, isso não é natural. Ele vai dizer que isso é né, são as nossas experiências e as relações que os homens vão criando. Então, né, ele vai dizer que isso também deve ser abdicado. Lembrando que ele não está dizendo aqui que as pessoas não podem manifestar a sua religiosidade, é que o Estado não pode ter religião. Tá bom? Acho que entrou, né? Alguma pessoa pediu, acho que entrou. Tá? Então, ele vai justamente, né, solicitar de fato essa ideia de Estado laico, né, e aí falar que, por isso que ele fala, por isso que a gente vê, né, a ideia de uma liberdade individual, e é isso que ele quer solicitar, né, o Estado vai me possibilitar a ideia de uma liberdade individual, e aí vem a liberdade de expressão, por exemplo, assim como a vida, a liberdade e a propriedade.
essa propriedade como fruto, né, aí essa propriedade tanto da sua vida, como também dos bens, né, que ele vai garantir por meio do trabalho, que até hoje a gente carrega isso, né, essa concepção de Locke, né, de que o trabalho é um meio preciso, né, para garantir posse. Só não tinha gente que acho que passou o dedo, ficou tudo passando aqui. Mudou. Então, há uma grande diferença entre uma lei inata, tá? E aí a diferença que eu, né, comentei, né? Uma lei inata e uma lei da natureza. Né? Entre uma verdade impressa, que aí seria uma lei inata, né? Impressa originalmente na alma, e uma verdade que ignoramos, né? A partir de uma racionalidade, digamos, por que eu não posso, por exemplo, isso, já que não é uma lei inata, aí é como de uma assim, vamos pensar uma sociedade onde, por exemplo, se possibilita isso e, de fato, não se tornaria, né, um crime, né? Como é que seria essa sociedade? Aí ele fala, realmente, né, é um caos se a gente for, de fato, pensar como é que seria uma sociedade sem essa lei. E aí ele vai dizer o seguinte, então, é uma lei natural, só o convite, não é esse exemplo que ele dá, né, só para a gente pegar um exemplo simples, né? Então, isso é um direito natural, ou seja, por isso que ele vai dizer direito à vida, né? Porque se, por exemplo, não garantir isso, não tem nem para que ter um Estado. Então, porque é lembrar por que obedecemos um Estado, essa é a pergunta que ele também está tentando responder, por que devemos obedecer um Estado, qual a origem, qual é a função e quais são as suas responsabilidades, para também garantir as minhas funções e minhas responsabilidades, né, assim também como nossos direitos. Então, é justamente isso que ele está tentando fundamentar. Tá? Mas que todos podem conhecer, né, devimos de modo justo daquela faculdade que recebemos por natureza. Então, é isso que ele está colocando. Qual é essa faculdade que recebemos pela natureza? É a razão. Então, a razão que falou que é o nosso instrumento, é o que nos diferencia, inclusive, que aí ele nos coloca isso, Locke, em um estado de superioridade aos seres vivos, né? Lembrando que John Locke ele é um dos responsáveis pelo genocídio do povo africano, né? Porque em uma das suas obras ele caracteriza, né, as pessoas daquele continente, algumas pessoas pulam essa parte, mas é importante mencionar, todos eles, Hume, como já coloquei, Hegel, então, consegue ser pior do que Locke, né? E aí tem que lembrar que por trás disso está o imperialismo, as colonizações, não só da América, mas como também do continente africano, tá? Onde ele vai caracterizar as pessoas daquele continente como bestas, né? Porque eles não tinham essa superioridade e estavam, né, no limítrofe da evolução, aí pegaram um pouco da ciência darwinista, né, para trazer ali, para rotular, a partir do momento do que eles queriam conquistar, e assim em diante. Certo? Só que um adendo, uma nota de rodapé, para você perceber que, embora eles sejam grandes intelectuais, cometeram grandes atrocidades, assim como Nina Rodrigues, né? Esqueci o nome do outro aqui brasileiro, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, passei a questão de esquecer o nome, mas a obra é pertinente, porque até um dia desses, falo, minha época, né, você poderia ver essa obra sendo estudada sem menor tipo de crítica sobre a própria obra. O Monteiro Lobato, né, que fazia parte do movimento eugenista. Exatamente, muito obrigada, exato, né, e tem cartas, né, dele, de fato, falando sobre esse projeto e de quanto, de certa forma, né, ele foi embora, foi esse nome do grupo, né, que é um grupo supremacista, né, que ele também apoiava, e foi por isso que, inclusive, ele se mudou para os Estados Unidos, para justamente garantir o apoio, né, ter apoio daquelas pessoas e assim em diante. Então, não é algo que ele escondia, né. E foi, Marcelo? Não era algo que ele... Que é o nome do grupo. Eu esqueci. Como é? Fala aí. Obrigada. Tá. E aí, de certa forma, ele... Tem outros também, porque eu não estou lembrando agora. Tem muitos. Né? O Brasil é um país racista, a gente sabe disso. Então, tem aquelas personalidades mais conhecidas, né, como esse. John Locke, né, é um também. Hume também. Hegel também é muito conhecido. Vocês já estudaram Hegel ou ainda vão estudar?
entre outros. Mudou para vocês? Não. Oi, gente, por que agora está desse jeito? Vamos lá. A principal contribuição, né, de John Locke para a filosofia política de fato, é a obra voltada, né, para a questão do direito, que é os Tratados sobre o Magistrado Civil. Né, Locke escreve uma obra para o cidadão no qual apresenta as regras e técnicas a serem seguidas para se viver em um estado de paz na sociedade. Então, ele também vai garantir isso, né? O Estado, ele tem que ser de paz, mas ele vai limitar. Então, a gente vai ter um Estado limitado, como a gente vai ver nos slides posteriores. Justamente por conta, porque ele vai falar o seguinte, né? Aquela pergunta que no videozinho a pessoa faz, tá, mas quando o Estado não cumprir, como se ele é soberano, como que a gente vai interrogar ele, né? E o John Locke vai dizer aí até onde, de fato, o povo tem de questionar, né, a boa administração ou não de quem está no poder. E aí ele vai mudar o papel do Estado, porque até então o Estado ele era subordinado, ou perdão, né, o Estado, a sociedade civil era subordinada, né, ao Estado. Ele vai inverter isso, né? O Estado agora está a serviço da sociedade civil. Então, ele que está subordinado a gente. Então, ele faz essa inversão, assim como também teve toda essa inversão feita, você vai perceber que as obras, até Maquiavel, eram obras que estavam sendo voltadas para quem estava no poder, permanecer no poder. Todas elas, até mesmo antes, né? Já no período antigo, quando você vai ler Sócrates, quando você vai ler Aristóteles, como o Maquiavel, são obras voltadas para quem está no poder, saber como poderia administrar, fazer uma boa... Era para isso. A partir de agora, não, é um alerta para a sociedade civil, né? Para que você possa garantir direitos mínimos e direitos naturais, né? Como, por exemplo, a própria vida. É convidar a gente a pensar o que faz com ele, se você obedecer. Quando você não percebe, né? E aí já trago um pouco de outros autores que a gente vai trabalhar, como Kant, que sempre eu menciono, que é o que coloca de uma maneira mais nítida isso. Quando você vive em uma sociedade onde, né, o cidadão não percebe, né, que tem que ele, de certa forma, está sendo beneficiado, nem que, por exemplo, como segurança, saúde, são os exemplos voltados aqui, ele não vai obedecer. E aí, por isso, por exemplo, que Kant, por exemplo, vai se voltar à educação. É preciso ter uma sociedade que as pessoas conheçam a sua função, né, e também conheçam seus direitos e deveres, que caso ele não conheça, não vai adiantar instituição social, não vai adiantar a instituição de poder, não vai adiantar, por exemplo, nenhuma penalização, por exemplo, se você fizer isso, é pena de morte. Vai ter pessoas, enquanto, por exemplo, a pessoa está dentro de uma sociedade que ela não vê que aquele direito mínimo está chegando até ela, não tem para que, de certa forma, respeitar, porque ela não tem um mínimo. Né? O Kant vai solicitar isso. Né? Então, ele vai falar justamente também das questões do Estado garantir esses direitos. Porque se não se percebe isso, é você perguntar, então, por que eu estou fazendo parte desse contrato? É você perguntar se determinado serviço, eu entro em um contrato, não precisa ser Estado, né? Mas se você vai fazer uma negociação, né? E tá fazendo um contrato, aquela pessoa não promete o que você fez, você vai o quê? Né? Vai querer, de certa forma, né, terminar o contrato com ela, vai querer ser reembolsado de novo. Então, é isso que ele está dizendo. Né? Então, tem que saber, de fato, com essa função, quando, por exemplo, o Estado, por isso que ele troca, né? Quando ele fala o seguinte, quando eu tenho essa troca, onde a sociedade ela, né, ela percebe que o Estado, que é subordinado dela, e ela que é direito ou não dela, o Estado ele vai ficar atento, porque a qualquer momento ele pode ser, como o Diogo fala, né? Ele pode sair do poder, porque ele não é mais soberano, tá? Porque ele está ali dentro de um acordo, que é cumprir direitos mínimos. Então, o povo pode tirar, né, de acordo com o como a gente vai perceber, assim, com a redação dele. Então, quando isso não é garantido, então o próprio, né, no caso ali, o próprio poder do Estado, ele vai ter o cuidado de certa forma, garantir isso, porque senão ele não vai permanecer. Né? E aí ele vai fazer essa troca aí do povo como centro para garantir, para não ter um governo tirano, né? E aí a tirania para ele não é a melhor maneira
né, de certa forma, garantir os direitos naturais. E aí poderia ser até um ponto de questionamento, né? Não sei se alguém pode ter pensado isso, né? Por exemplo, o Hobbes apresenta como melhor modelo uma monarquia. Ao mesmo tempo, aquele monarca, aquele soberano vai estar no poder. E ele fala de uma natureza negativa. Mas aí é essa natureza negativa do homem que vai gerenciar todo aquele Estado. Aí você se pergunta, uai, mas quem é que vai controlar esse soberano? Se ele não dá nenhum tipo de ferramenta para isso. E aí o Locke, de certa forma, vai apresentar que a gente não vai estudar aqui, não é do nosso, talvez você estude em filosofia política, né? Vai apresentar um arcabouço administrativo, burocrático de administração do Estado, que de fato possa ter ali um diálogo entre os três poderes, para que nenhum, de certa forma, se sobreponha ao outro. E o povo tem um papel ali muito importante, que é, de certa forma, né, perceber se ele está com. Caso contrário, pode sair, não é um poder soberano, né, que não pode ser trocado, né, assim diante. Tá? Oxi. Locke, né, diferentemente de Hobbes, não possui uma visão pessimista do estado de natureza, que é o estado antes, né, antes do contrato. Este não seria um estado de guerra, onde o homem age como o lobo do homem, mas um estado de paz. Esta paz seria quebrada pela ausência de um terceiro, né, que julgasse os conflitos, né? Quando não tem esse terceiro para gerenciar os conflitos entre as pessoas, é aí que sentiria a falta, né, do que ele vai falar, que daí que vai surgir a ideia de Estado, né, para garantir a propriedade. E quem é essa propriedade primeira? No caso aqui, é a vida, né? Por isso que lá, aquele slide inicial. A propriedade sobre mim mesmo. Assim o surgimento do contrato, que dá origem à vida social, está ligado à ideia que é imprescindível um terceiro, mas terceiro também não pode ser uma pessoa, como está dizendo, para uma decisão, aí o terceiro é o direito, mas para ter o direito precisa do Estado, né? O direito vai ser uma instituição social a partir da configuração do Estado. Para a decisão das lides, né, que lides é justamente o que corresponde aos conflitos, né, de interesses surgidas na vida social, naturalmente, né? É você imaginar que onde tiver, né, por exemplo, né, enquanto Marcela a gente trabalhou no outro exemplo, né, onde tem, por exemplo, vocês são uma turma, provavelmente, quando vai ter alguma decisão, né, não sei, mas não sempre não tem essa ideia de todo mundo ter a mesma decisão. E aí precisa de alguém para imparcializar, né? Geralmente aí vem a líder para tentar encontrar, vai ser de uma maneira democrática, né? E aí geralmente é assim, né? Mas pode ter outros meios também de ter uma decisão, né? E aí o que acontece é justamente isso, precisa um terceiro elemento para, de certa forma, caso venha surgir algum conflito, né? E aí, no caso, para ele, é aí que vem essa ideia do Estado, mas não porque o homem veio em estado de guerra. Houve, né, o homem, a partir da sua razão, percebeu a necessidade de ter um elemento superior para estabelecer o que ele vai chamar de contratos econômicos. Inclusive, o próprio Estado surgiu a partir disso, né, dessas relações econômicas que o homem vai fazer. Porque ele, como propriedade de si mesmo, né, dono de si mesmo, ele vai, como ele vai colocar, né, o homem não estava ali parado no estado de natureza, né, não fazendo nada. Certo? O homem produziu, fez técnicas, produziu conhecimento e assim diante, e ao mesmo tempo precisava dessa proteção, né? Por exemplo, imagina que você passou, de acordo com o Locke, passou uma vida ali plantando, cultivando determinado local, e aí chega alguém e achou isso, olha, né? Achei isso bem legal, vou ficar aqui para mim. Vai começar o quê? Um conflito. E aí precisava estabelecer quem seria, por exemplo, o dono daquele espaço, né? Então ele vai justamente como é que ele vai garantir, né, de quem é dono daquele espaço. Aí ele vai trazer a questão do trabalho, né? Olha, se ele é propriedade de si mesmo, ele também é dono daquilo que veio do seu labor, do seu suor, né? Então, tudo que ele produziu também deveria ser dele, né? Então, ele vai fazer essa transferência, né? Da posse sobre si mesmo, da posse daquilo que veio pelo seu trabalho. A maior... Mudou, gente? Ai, não está mudando.
O maior inconveniente do estado de natureza é a falta de um juiz imparcial para julgar as controvérsias que nascem, né, e que não podem deixar de nascer entre os indivíduos que participam de uma sociedade. Assim, a concepção lockeana convivem simultaneamente o Estado civil e o Estado de natureza. O Estado civil é regido para garantir a vigência e a proteção dos direitos naturais, como a gente já percebeu para ele, os direitos básicos, que é a vida, a liberdade e a propriedade, né, que correm grande perigo no estado de natureza por não terem nenhum tipo de poder de proteção, né, que pode ser punido, é como fosse a mesma condição apresentada por Hobbes. Né? Não tem nenhum tipo de contrato para que garanta a proteção quando tiver um outro elemento que queira, de fato, invadir essa minha liberdade individual, por exemplo, ou a própria vida, ou os bens produzidos a partir daquilo que veio da minha força de trabalho. Tá? Assim, né, é a guerra e a desordem que ameaçam e os motivam a formar regras que constituem um modo de vida regido pelo Estado e pelas leis. Então, aí a gente já tem a ideia de Estado. Então, a doutrina de John Locke afirma que a propriedade é algo que se possui desde o estado de natureza. Ora, as conquistas, né, o que eu estava falando anteriormente, né, as conquistas, por exemplo, o homem, de certa forma, no caso, na sua convivência com a própria natureza, ele vai produzir, ele vai, embora talvez não tenha tecnologia mas ele vai, de certa forma, demarcar, mas olha, esse instrumento aqui, então, as conquistas, os aperfeiçoamentos, né, os artefatos, né, as terras, os cultivos, as técnicas, né, que cada um desenvolveu no sentido de sua preservação individual. De certa forma, vai querer sobreviver nesse estado de natureza, ele vai elaborar diversos elementos para essa preservação, né? E isso é de posse dele. Então, é nesse sentido que ele fala de uma propriedade natural. Tá? Isso é de posse dele ou do grupo, a partir do mérito que deve ser do seu labor, do seu suor. Né? Você pensar que mesmo antes da ideia de Estado civil, né, que pudesse garantir que essa caneta hoje é minha, que esse computador que eu estou me comunicando com vocês é meu, mas que até mesmo antes desse Estado civil, né, desse contrato, de notas fiscais, o homem já, de certa forma, já vivia, ele vai dizer, né, já tinha ideia, por exemplo, né, vamos dizer assim, de família, de comunidade, que produzia determinadas coisas, e que aquilo ali, né, era fruto de um serviço, de um labor, que tornava aquilo propriedade deles. E isso tem que ser garantido, né? Quando, por exemplo, vinha ser estabelecido o Estado civil. Tá? Ele fala, você percebe que não é natural. Não estou dizendo que algo aqui, isso aqui é seu. Tanto quando ele está falando de propriedade, pode ser coisas tanto material como imaterial, como a própria liberdade. Quando ele fala de liberdade, por exemplo, ele está falando da liberdade como um conceito de propriedade, tanto que o Estado não pode te tirar isso, né, essa liberdade individual. Aí ele vai dar um conceito, também a gente não pode confundir liberdade com licença, né, e aí está lá no finalzinho dos slides, aí, quando chegar eu chamo de novo a atenção para isso. E aí o direito, a luta individual que cada um empreendeu contra fenômenos da natureza e as condições adversas ambientais. O direito de propriedade decorreria da personalização da natureza pelo esforço humano. Assim, a preservação da propriedade ganha um status importante em sua teoria e passa a significar o próprio fim da atividade do Estado. Então, quando o ser humano, né, as pessoas, né, para ele, né, para dar origem à ideia de um Estado civil, foi justamente para garantir isso que já havia sido produzido no estado de natureza, e fala, tá, vamos entrar em acordo aqui, né? Porque certas coisas já foram produzidas, já foram feitas, então tinha isso como propriedade. Inclusive, como lembrar sempre, né, a vida está incluída nisso. Né?
E aí entra-se no Estado para garantir isso, né? Para garantir. Então, o fim, no caso, não é simplesmente essa segurança de preservação da vida, mas garantir a propriedade. Esse é o fim do Estado. Então, por isso que, inclusive, ele não pode se meter em outras questões, né? Então, o Estado tem essa finalidade, que é garantir as propriedades que vão ser estabelecidas nas relações entre os seres humanos, e inclusive com a natureza. Outra peculiaridade do pensamento de Locke é sua posição a favor, né, do direito da resistência, que é aquilo que eu estava mencionando, né, caso o Estado não cumpra com seu papel. Locke baseia sua posição na impossibilidade, né, do está errado aqui, dos magistrados, cuja autoridade fundamenta-se na produção, na proteção dos direitos naturais, né, diz respeito à lei natural. Então, no caso aqui, né, ele apresenta dentro da sua filosofia política o direito à resistência, caso não se cumpra, né, essa proteção aos direitos naturais. Outras leis vão surgir, que são as leis positivas, mas até mesmo essas leis positivas, né, elas têm como base essa proteção do direito natural. Que dá certo. A originalidade, né, da obra de Locke está na sua radical defesa do direito natural, que não são inatos, ou seja, eles não estão na alma humana, não vai ser igual para todas as sociedades. Então, cada estado vai ter seus direitos, seus direitos diferentes. Então, não é algo que está impregnado, que o próprio homem vai desenvolver e chegar em algo como ele, se fosse assim, estava tudo muito resolvido em determinados locais, né? Mas de fácil apreensão pela razão, e não podem ser desrespeitados pelo Estado civil, que é instituído exatamente com o intuito de assegurar sua proteção. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, tá? O Estado civil, né, inclusive as leis que possam vir a surgir aí no decorrer, né, as leis positivas, elas não podem desproteger a lei do direito natural. De acordo com ele. Assegurar, como ele falou, né, o Estado tem como objetivo assegurar, fazer essa proteção. A sociedade é, então, apenas o artifício, né, e por isso a ideia de contrato, né, porque é um artifício, é um contrato, para manter né, os direitos naturais, e não pode corrompê-lo, desvirtuá-lo e supri-lo, né? Esquecer a função do Estado, por exemplo, de acordo com ele. Não pode esquecer, né, a função do Estado em prol de outras questões. Então, tem associado, por isso que ele vai mudar, né? Por isso que é importante o papel, né, do povo aqui para ele. Que é ele que, de certa forma, vai ficar alertar, né, para ver se isso não está sendo corrompido em algum momento. E nesse momento agora eu vou fazer algumas citações da própria obra. Tá muito tranquilo, gente? Estão vivos ainda? Tranquilo, professora. E aí, só pegar aqui o livro dele aqui. Então, então, vamos lá, né? Então, como eu falei, né, clássico, um juiz naturalista, né, que, de certa forma, está tentando negar, né, esses governos tiranos, absolutistas, apresentado por Hobbes como o melhor tipo de governo para, de certa forma, estabelecer a paz. Ele vai falar que um governo tirano, pelo contrário, pode tirar, né, aquilo que é mais básico, né, dentro do pilar lockeano, que é a liberdade individual, né? Essa liberdade individual que ele fala que o homem já tinha no estado de natureza. Precisa agora é apresentar uma liberdade individual que não tira a liberdade individual do outro. Então, precisa de um terceiro elemento para equilibrar, né, caso venha aparecer um conflito, essas liberdades. Mas não pode ser tirada essa liberdade individual, como é apresentado na teoria hobbesiana, de acordo com Locke. Então, ele vai apresentar
Alguns colocam, né, ele como pai do liberalismo, né, liberal clássico, onde vai garantir essa liberdade individual diante desses regimes tiranos, né, existentes naquele período. E aí, só para a gente lembrar essa primeira fase, que é a qual ele se encontra, né, que é os 3 elementos clássicos, né, a gente tem aí o conceito de justnaturalismo, que atribui ao indivíduo direitos originários pela razão, tá, que são inalienáveis, né, ou seja, o Estado tem que garantir eles. O contratualismo consiste em assegurar a sociedade humana, como um fruto, né, da convenção entre indivíduos. Então, não tem a ideia do Estado como algo natural, mas o Estado como um artifício para garantir determinadas posses, entre elas a vida, a liberdade individual, tratando de Locke, e a propriedade e bens, né? E o liberalismo econômico, a primeira fase, né? Que combate a intervenção do Estado nos assuntos econômicos e quer que esses sigam exclusivamente o seu curso natural, ou seja, o Estado não deve intervir, desde que os homens, né, desde que respeitem, né, determinadas regras estabelecidas, né, não deve se, por exemplo, em Hobbes, assim como em Rousseau, o Estado ele tem posses, em Locke não, né? Ele deve apenas gerenciar como é que está sendo essas relações de posse entre as pessoas, tá? E aí ele, onde tem a separação de fato do conceito de, por exemplo, ele vai separar família, público, privado, político e economia. São áreas diferentes, né? E cada um é o Estado, ele só tem como função ali a questão política. Essas relações ele deve estar ali só quando ele for chamado, né? Quando tiver conflito. E aí, quando a gente tem esses 3 pilares, né, apresentados na base da filosofia política de Locke, né, a gente tem como consequência, e o slide não mudou, né, a negação, né, do absolutismo estatal, ou seja, agora ele não é, como eu falei, agora a gente não é subordinado ao Estado, a gente tem um acordo com ele, um diálogo, onde eu estou de olho nele e ele está de olho na gente, né, e a redução da ação do Estado, ou seja, ele está limitado, né, ou seja, ele vai cortando as asinhas do Estado, né, os limites definidos mediante a definição dos poderes, tá? E aí, como eu falei, a separação do privado do público e do político e da economia. Vamos ficando separados. Então, isso. Vou aqui a citação. Eu já li. O liberalismo político reflete o desenvolvimento de uma nova classe social, essa que todo mundo já conhece, né? Que é a burguesia empresarial, e aí vai ter uma grande crítica, né, que segundo Marx, o governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa, já que ela estava à frente, então, a partir dessa classe, inclusive, o que vai ser gerenciado é a posse simplesmente dessa classe, né, que vai ser apresentado como crítica, que o Norberto Bobbio traz também no seu texto Estado, Governo e Sociedade. Tá? Então, o modelo liberal procura estabelecer uma inversão, né, dessa relação entre Estado e sociedade civil. Então, e aí, como eu falei, durante toda a Idade Média, né, e a sociedade era considerada subordinada ao Estado, e a gente vai ter essa inversão. E aí eu vou fazer essa citação aqui do livro, como eu mencionei, do Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade, que ele diz o seguinte: considerada a relação política como uma relação específica entre 2 sujeitos, dos quais um tem o direito de mandar e o outro tem o dever de obedecer, o problema do Estado pode ser tratado prevalentemente do ponto de vista do governante, ou do ponto de vista do governado. Tá? Na realidade, em uma longa tradição que vai do político de Platão ao príncipe de Maquiavel, os escritores políticos trataram o problema do Estado principalmente do ponto de vista dos governantes. Seus temas essenciais são a arte de bem governar, as virtudes ou habilidades ou capacidades que se exigem do bom governante,
A reviravolta, a descoberta de outra face da Lua, até então desconhecida, né, ocorre no início da Idade Moderna, com a doutrina dos direitos naturais, que pertence ao indivíduo singular. Estes direitos, né, precedem a informação de qualquer sociedade política e, portanto, de toda a estrutura de poder que a caracteriza, fazendo com que agora, né, a peça principal de toda a sociedade seja o povo, né, aquele que pertence àquela sociedade, não necessariamente ali o governante. Isso, essa virada aí, de acordo com o Norberto, veio na Idade Moderna, tá? Aí, a partir deixa eu mudar aqui. Então, a partir de Locke, né, que os teóricos liberais inverteram o modo tradicional de conceber a relação entre Estado, sociedade e Estado, ao enfatizar o estado de natureza como um estado originário em que se encontram os seres humanos. Os justnaturalistas procuram mostrar que o Estado é uma criação humana com a função de amenizar suas carências. E aí também agora eu vou abrir uma citação para fazer, só um minutinho, do próprio Locke. Vou contar aqui, do livro Segundo Tratado sobre o Governo. Ele diz o seguinte: para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar as ações e regular-lhes as posses, e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem, né? E aí a gente percebe que ele vai contrariar, né, a doutrina política de Thomas Hobbes, né, onde sustenta que o valor supremo que deve guiar o ordenamento jurídico estatal não é, como diria ele, né, apenas, digamos, para que a espécie humana não entre em extinção, né? Na verdade, o que motiva o homem a, de certa forma, estar dentro de uma sociedade é ele poder, né, produzir algo e ser dono daquilo. É a posse, é a propriedade, né? E ele lembra, por que ele fala que a primeira propriedade é a vida? Porque ele vai dizer que as primeiras produções, de certa forma, é para ele se manter, é para ele sobreviver, né? Embora hoje, praticamente, né, morre depois que vai pensar em aposentadoria, essas coisas, mas ele está dizendo o seguinte, que o homem produz determinadas coisas pensando nessa própria autoproteção. Então, ele quer garantir essas propriedades, tá? Essa propriedade privada. Então, é essa a função do Estado, contrariando aí o que diria nosso coleguinha Hobbes. Tá? E aí, vou fazer de novo uma citação dele, né? Porque a gente tem que pegar os autores nas suas obras. De novo, Locke, tá? Na mesma obra, o Segundo Tratado sobre o Governo. Ele diz o seguinte: o objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade. Então, é esse o motivo, ele destaca aqui sem muito suspense na escrita. Para este objetivo, muitas condições estão no estado de natureza. Ele fala, olha, o homem, de certa forma, quando ele vive em comunidade, né, por união, é porque ele quer preservar a preservação dessa propriedade. Só que no estado de natureza, falta muitas coisas para que, de fato, garanta isso, né, essa segurança de sua propriedade. E aí ele diz o seguinte, primeiro falta uma lei estabelecida, né, firmada, que isso é importante. Eu posso, por exemplo, colocar uma lei, vai ser firmada? Não, né? Conhecida por todos, recebida, aceita, né? Recebida e aceita mediante ao consentimento comum. Então, não é simplesmente só fazer uma lei, está dizendo que tem todo um processo, uma lei ser estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita mediante a um consentimento comum, como padrão do justo, ó, e do injusto. Então, nesse sentido, também para ele, o conceito de justiça e de injustiça só é estabelecido a partir do momento que eu tenho ordenamentos jurídicos,
que vão, de certa forma, estabelecer essas regras que garantem as condições mínimas para eu garantir a minha propriedade, da vida, da liberdade e dos bens. Então, assim como, embora são teorias diferentes, mas vamos dizer que, nesse sentido, eles têm o mesmo conceito, né? O que é ser justo? É manter as regras do contrato. O que é ser injusto? É você, de certa forma, não obedecer às regras do contrato. Então, não existe justiça em uma questão natural, né? Não existe essa ideia. Né? Então, por exemplo, pode ser que você não concorde, mas está ali, né, uma lei aceita naquela legislação, então é aquilo que vai ser justiça. Então, parece, né, a gente pode trazer essa questão, que os sofistas, de certa forma, embora é bem diferente, né, do que eles estão estabelecendo, mas a concepção com a qual eles têm a ideia de justiça é que, de certa forma, prevaleceu na sociedade moderna. Tá? Essa maneira aí que, justamente por conta dessa onda do empirismo, dessa questão do empirismo, e aí, com isso, não se tem essa ideia de uma justiça, uma forma perfeita, né, e natural da própria natureza humana que ele vai identificar. Né? O que eles vão chamar de natural são algumas condições humanas, como essa razão, essa capacidade cognitiva que o homem tem, que eles falam que é diferente dos outros seres vivos. Né? E é por conta disso que a gente, de certa forma, tem determinados controles sobre a natureza, de acordo com ele, né? Somente aí com o surgimento da ciência moderna, acredita-se, né, por algum acreditou nisso, principalmente por conta de Francis Bacon, que as nossas técnicas poderiam dominar a natureza. Deu o que deu, né? Aí, né, o modelo justnaturalista liberal, portanto, procura oferecer, né, a sua própria descrição do surgimento, né, e das principais características da sociedade moderna. E aí, no caso, seria essa propriedade privada, o livre mercado, né, e aí o assalariamento universal do trabalho. Sim? E aí, se você for perceber também, né, com esse movimento, precisaria de uma modificação, né? O dinheiro precisaria circular, né? Então, o próprio modo de produção precisaria se modificar para se estabelecer esse modelo, né, econômico proposto por John Locke. Tá? Então, esses vão ser os 3 pilares apresentados por ele, né, quando se fala de um justnaturalismo liberal, né, que é a característica da sociedade moderna. Preciso, de certa forma, e aí aqui, com o assalariamento, para que justamente pudesse ter essa relação de, olha, eu tenho uma propriedade, mas eu quero vender, eu tenho posse sobre ela, se a posse é minha, né, e por isso que ele vai falar que o Estado não pode, nesse caso, intervir nessas relações, né, por isso a ideia também do livre mercado, que fica responsável, né? A esfera econômica, ele vai colocar, né, pegando aqui um texto dele, é distinta da esfera familiar e da esfera política. O que isso já não ficava muito nítido, né, no modelo, como é que se chama? No modelo medieval ou no modelo antigo. Mudou. Assim, o estado de natureza é o local onde são estabelecidas as relações econômicas entre agentes livres e iguais que se associam para sobreviver. Tá, então, você percebe que ali tem muito ainda de Hobbes quando ele fala, são agentes livres e iguais, mas que se unem para sobreviver, para garantir a ideia de propriedade. E aí ele vai lançar essa ideia de uma liberdade individual, juntamente com a ideia de um dever, de um comprometimento com aquele contrato. Então, automaticamente, essa liberdade individual não, né, é igual para todos. A doutrina dos direitos individuais, e aí a vida, a liberdade e a propriedade, considerados direitos naturais anteriores ao surgimento do Estado. E isso tem que ser firmado, de fato, porque se isso não for firmado, e aí é uma questão mesmo lógica de raciocínio, ele acaba por não firmar tudo aquilo que ele está propondo, né? Ele precisa, de certa forma, estabelecer a vida, nos convidar a pensar que a vida como uma propriedade e a liberdade também como uma propriedade, e essa última propriedade que está ali é você pensar nos bens, de fato, agora,
como, né, direitos, né, ou seja, naturais anteriores ao Estado político, ao Estado civil, tá? Porque são esses três elementos, segundo ele, que nos motiva a, de certa forma, né, ao surgimento do Estado civil. Se a gente não tivesse, né, o pensamento de que, ou o medo, né, de certa forma, de garantir todas essas propriedades que são feitas, né, que são produzidas, porque como a vida e a liberdade também são, não faz sentido se pensar no Estado, né? Se você, por exemplo, se no Estado natural já tivesse naturalmente nos homens, né, não intervir nessas relações, não gerar conflito, não precisaria de um Estado civil. Mas a partir do momento que não tem esse terceiro elemento e esses três elementos não têm uma proteção, aí é preciso um Estado, tá? E aí, por isso que ele fala, então, não tem por que o Estado vem querer se meter, de acordo com Locke, fazer interferência econômica, que não é esse o motivo a qual ele fugiu, não é da sua origem. Então, você percebe que, para ele fundamentar o liberalismo dele, falar, olha, não se meta nas negociações entre as pessoas, é porque ele está dizendo, olha, eu fui lá no iniciozinho e percebi que a origem do Estado não tem a ver necessariamente com você cumprir esse papel, mas sim de garantir, né, essas determinadas proteções para esses elementos. Essa doutrina forma um núcleo do liberalismo político, né? Para Locke, a sociedade civil é um espaço no qual os seres humanos são totalmente livres e iguais, né? Estando reunidos para um propósito comum, que é a sobrevivência coletiva, governados pela lei da razão, né? E respeitando os direitos dos demais. Então, olha que ele chama a lei da razão, uma lei natural, e está dizendo que é uma lei que foi elaborada a partir de um acordo comum entre aquela sociedade. Tá? E aí, de certa forma, ele sustenta toda a sua política dentro de uma razão. Aí ele só para ter um cuidado, né? Mas ele não é, até acho que falei isso na aula passada, mas ele não é empirista, né? Por que ele está chamando a atenção para a razão? Mas a razão para ele aqui é um instrumento. É um instrumento, ela não tem conhecimento. É por isso que quando vocês estão estudando lá, quando vocês já estudaram dentro da filosofia, ou alguma área vai estudar Locke, aquela frasezinha clássica dele, né, que a mente humana é uma folha de papel em branco, blá, 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 tabula rasa, e aí eu só posso ter ideia de alguma coisa se eu tenho experiência. Vai dizer, ele convida a gente, né? Eu duvido você criar alguma coisa na qual você não teve experiência. Aí, você pode pensar em alguns elementos. Você pode pensar em algo que não existe. Assim, mas até algo que você criou é juntando elementos de coisas que você já teve experiência. Né? Então, ele nos convida, né, faz essa provocação, então você não tem essa possibilidade. Até as áreas exatas, né, isso era para ficar tocando lá em Descartes, como a própria matemática, ele vai dizer, tá? Ela também é instrumento da experiência. É óbvio que você não tem a experiência do né? Mas a partir da necessidade do homem, né? De certa forma, precisar contabilizar, ele vai surgir um número. Então, foi uma experiência de acordo com ele. Então, não existe nada na mente humana que ele já nasceu sabendo isso. Falar que isso não existiria, né? Ele vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, que pode ser elevada ou não, mas a razão é apenas um instrumento, não tem informação. E a partir do momento que ele garante isso, ele garante, aqui, no caso ali, né, várias questões que, por exemplo, eram ditas como, olha, isso é inato. Não, isso não pode ser, porque isso não existe na natureza humana. E é daí que ele lança também essa proposta de um Estado laico. E a diversidade e a pluralidade, né, religiosa em relação às morais, por exemplo, os costumes, não, isso aí, o Estado não pode intervir nas crenças e nas ideias. E aí ele está também questionando ali o Hobbes, né? Justamente porque o homem, ele é esse apanhado de suas experiências, eles são resultado dessas experiências, onde ele tem essa capacidade de racionalizar, e ele faz isso. Então, quando se trata de uma coletividade, ele fala assim, vamos tratar daquilo que é em comum, né, que é não
prejudicar a vida, a propriedade e a liberdade. O que é preciso? E aí fazer os acordos que viram o direito positivo, o direito, né, que aí precisa da ideia de Estado. Acho que eu separei uma situação aqui que eu não estou encontrando. Ah, não, eu coloquei lá no final. Aqui é só um resumizinho: direitos individuais, vida, liberdade e propriedade, considerados como direitos naturais anteriores, só para, eu separei aqui. O constitucionalismo, né? A sociedade e o Estado nascem, né, do direito natural, que coincide com a razão, a qual diz: sendo todos os homens iguais e independentes, ninguém deve prejudicar os outros na vida, né? E aí ele menciona a ideia de como o homem vivia naquela liberdade de estado de natureza, e ele vai falar: tá, então vamos estabelecer uma regra. Então, ninguém deve prejudicar os outros na vida, na saúde, na liberdade e nas posses. São, portanto, direitos naturais. O direito à vida, ao como ele faz. Primeiro, ele vai falar dessa questão do direito da sociedade antes, né, do Estado Civil, né, que é o pré-cívico, né, que alguns gostam de chamar, né, quando ele garante isso, não prejudicar a saúde, a liberdade, as posses e a vida. Então, com isso, eu tenho como direito natural a vida, a liberdade e a propriedade. E aí ele lança ali na última linha, né, o direito à defesa desses direitos. Porque se ele não botar esse pontinho bem, que ele pode gerar o quê? Um governo tirano e absolutista. Porque se você tirar do indivíduo essa liberdade individual de solicitar, ter o direito de defesa desses direitos, da vida, da liberdade e da propriedade, você dá possibilidade para uma tirania, um governo despótico. Então, ele vai e já coloca esse ponto, né? É por isso que ele fala que o povo pode resistir e tirar de, né, quem está ali administrando o governo, né, o monarca, o rei e assim diante. Gente, vocês estão ouvindo um barulho, não, né, de construção? Vocês? Não. Ah, Eu tô, mas é bem lá no fundinho. tá aqui martelando que tava até, deram uma trégua, né, nas últimas aulas, voltou agora. Reunindo-se, né, em uma sociedade, os cidadãos renunciam unicamente ao direito, né, isso é importante, né, falar assim: agora não é mais olho por olho, dente por dente, você está renunciando, né, então você, por exemplo, não tem direito à violência, né, você não pode usar essa própria força para garantir aqueles direitos, né, tem que solicitar do próprio Estado isso, porque senão também é outra coisa, não adianta você ter o Estado civil, né, se você for fazer a justiça com sua própria mão, né, com suas próprias mãos. Então, o cidadão renuncia unicamente ao direito, né, de se defender, e cada qual por conta própria, tá, com que não enfraquecem, e sim fortalecem os outros. Então, você perceber, por exemplo, que a importância que tem, né, todas as instituições sociais, todos os poderes, né? Então, assim como, por exemplo, o Roberts fala da questão que a importância dessa segurança, o papel do militar é importante para justamente, de certa forma, que o sujeito não possa ter que usar da sua própria força. Então, a gente no Estado é muito mais forte, de acordo com o Locke. É você imaginar, né, que ele, como eu só faço esse convite, né, para fazer esse experimento mental, é você imaginar a sua vida sem o Estado. Né? Acorda amanhã, pronto, não tem, acabou. Não existe isso. Né? E você pensar como é que seria, como é que o ser humano se organizaria. Né? Como é que seria. E aí, por exemplo, quando também você imaginar que uma das instituições sociais parasse de funcionar, que você pode ter o Estado, mas imagina que, por exemplo, as forças militares deixassem de funcionar. Como é que seria? Então, aqui são pedras interligadas, né? Ou, por exemplo, o sistema de saúde deixasse de funcionar. Então, ele está justamente colocando, né, essa questão que cada peça, cada instituição, ela tem sua funcionalidade, e que são essas funcionalidades, são essas instituições que, embora são conceitos abstratos, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de Estado, não é um prédio, não é necessariamente o presidente, não é aquelas pessoas por si só, né?
é um conceito que tá para além, né, dessa questão de algo físico, como, por exemplo, esta caneta. Então, quando eu falo de Estado, ou quando, por exemplo, sai uma nota, né, a FACAM deseja, por exemplo, a FACAM deseja Feliz Dia dos Professores. E aí você pode pensar, mas sim, mas quem é essa FACAM? É o prédio? Está me dizendo, não, você sabe que não é um prédio, né? Então, tem toda ali a questão de uma representação que está para além de algo físico, né? Inclusive os alunos, mas talvez eles não estejam sabendo dessa nota, né? Então, por exemplo, se sair uma nota, FACAM, tá, né? Ou seja, está falando todo mundo que pertence àquela comunidade, e assim em diante. Já isso, tá. Eita. O Estado... pessoal, eu posso fazer o mesmo esquema da sexta-feira, ou vocês querem o intervalo de vocês? Pode seguir, professora. Os outros que se estão aí, caso estejam Pode aí. seguir, professora. Tá, vamos lá. O Estado tem o poder de fazer as leis, né, o poder legislativo, como foi colocado, e de impô-las, e que sejam cumpridas, tá? Ou seja, o poder executivo, aquela divisão, ele estabelece. Então, a gente tem o poder legislativo, que é justamente aqueles que fazem, né, a lei, o poder que, para garantir isso, o poder executivo, né, de cumprir. Os limites do poder do Estado são estabelecidos por aqueles mesmos direitos dos cidadãos para cuja defesa nasceu. Então, a função dele é limitada. Tá dizendo que o limite dele, ou seja, ele tem um limite, né? E ele coloca isso por conta que ele falou no livro sobre o entendimento humano, que o limite do conhecimento humano é a experiência, né? E aí ele vai estabelecer também, a partir, então, o Estado também ele vai ter um limite, que vai ser o limite pelo qual o próprio homem percebeu qual foi a condição que ele surgiu. Então, o limite dele também é defesa, somente para a defesa daquilo qual ele deu origem a ele. Portanto, os cidadãos mantêm o direito, aí eu você deve perceber, tá? O direito de rebelarem contra o poder estatal, tá? Quando este atua contrariando as finalidades para as quais nasceu. Então, no caso, pode ir contra, os cidadãos podem ir contra a esse poder estatal. E os governantes estão sempre sujeitos ao julgamento do povo. Aí daí que ele vai dizer a importância, no caso, né, não sou ele como um Kant, do que o povo saiba quais são os seus direitos, né, para justamente estabelecer e garantir a funcionalidade do Estado. Né, porque, no caso aqui, para eles, não pode se rebelar contra esse poder estatal. Locke, né, diz que, embora o estado de natureza confira a liberdade às pessoas, e aí é o que eu chamo, quando ele vai falar, né, o que ele entende por liberdade, não é essa liberdade lato, né, que é uma liberdade, posso fazer o que eu quiser, né, e nada pode, você está falando da Hack, a liberdade, como o Hobbes colocou no estado de natureza, e ele vai falar o seguinte, né, dentro do estado civil, não se pode confundir liberdade com licença, né, com licença para fazer tudo o que quer, né, aí ele vai, citação, né, Locke assinala que a liberdade não é licença, mas obediência à lei natural, tá? Então, a minha liberdade, ela está vinculada a obedecer essa regra. Então, essa é a lei da razão e ela tem como dois princípios fundamentais. Primeiro, não é permitido ao homem destruir a si mesmo e as suas posses, né? A questão de destruir a si mesmo a gente já encontra em Hobbes, né? E suas posses. Dois, não se pode causar dano ao outro e nem as posses dele. Então, é o limite da liberdade humana, tá? Não justamente causar nenhum tipo de dano ao outro. Lembrando que esse dano que ele fala não é só um dano material, por exemplo, se eu for matar alguém, não. Tá? A gente pode prejudicar o outro de outras maneiras que não é necessariamente físicas. A gente tem vários tipos de violências, né? Então, ele também, de certa forma, já
Por isso que ele fala, quando eu estou falando de propriedade, estou falando tanto de propriedade material como propriedade imaterial, né? Que aí entra essas outras possibilidades. Gente, rapidinho, pessoal, não tá de... matou você. Cadê? Então, Locke acreditava, né, serem os princípios, Locke não acreditava não serem os princípios morais inatos. Então, não existe nenhuma regra moral inata. Tudo depende do contexto e como as vivências com os outros estabeleceram determinadas regras. Tá? Então, não existe nada, lei universal, lei eterna, não. Certo? Tudo isso vai depender de como o homem vai racionalizar aquilo que ele chama de experiência, essas experiências humanas. Não são inatos, não são universais, ou seja, não tem uma regra universal, né, para todos. Quem vai retomar isso vai ser Kant, mas Kant ele vai elaborar, como a gente vai perceber, Rousseau, a gente vai ver Rousseau, depois a gente vai ver Kant. Ele vai elaborar isso de uma maneira que não tem um conteúdo em si que é universal. Ele fala, age conforme que o seu comportamento pode ser uma lei universal. Ele faz uma proposição para a gente, né? Que também que a gente pode trazer, né? Embora o Locke não tenha colocado isso, mas quando o Locke fala, por exemplo, você não causar dano à liberdade ou ao dano dos outros, eles não estão falando necessariamente o que é esse causar esse dano, mas o que é um dano para você, pense que também pode ser um dano para o outro. Então, o Kant também vai fazer muito esse exercício, né? Então, ele toda vez fala, né? O Kant ele faz essa provocação. Tudo que você fizer, pense que isso pode ser universalizado. Então, se você pode, todos podem. E aí ele fala, se você, por exemplo, ao pensar que o outro também pode, fica com uma pulguinha atrás da orelha, mas isso não ia ser legal. Ele fala, então não faça. Porque se você está só apenas te auto-privilegiando, é porque alguma coisa de errada tem com esse seu comportamento. Então, é dessa maneira que eles vão, no caso, Kant, né, ele vai apresentar essa teoria, e o que Locke, quando ele fala desse dano, dessa liberdade, é pensar, olha, você não pode causar dano ao outro. Então, também, de certa forma, o que eu posso considerar um dano? Então, você percebe que eles não estão dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode. Eles não colocam um estado de reflexão, até porque não faria sentido eles apresentarem essas regras como fossem universais, se eles estão acabando de dizer que eles são empiristas e que, né, determinadas regras, né, têm essa ideia de um consenso natural como a vida, né, que se você for fazer um estado, se vier por conta disso. Então, ele não está dizendo que, por exemplo, que todos vão preservar isso. Mas se for surgir um estado natural, a pessoa vai entrar nesse contrato porque quer garantir, né, essa posse que é sobre si mesmo. Se isso não for garantido, ele vai dizer que não vai ter um estado civil, vai ter um estado tirano, né, e aí vai ter outros modelos de estado, que não é o que ele está propondo, tá? Então, pelo contrário, né, faz de toda e qualquer moral algo relativo. Olha aí, não lembra os sofistas? Eu acho que viram que aquelas propostas dos ditos filósofos ficava muito tópico, né? Sujeito à prova, né? E passível de diversidade de opiniões quando ao que é melhor e mais virtuoso, né? Eu acho que também já citei esse filósofo. Ele é físico, na verdade, mas ele tem um livro sobre, né? Ele também é considerado britânico, tem dupla nacionalidade, que ele vai falar sobre isso também, né? Que não cabe ao Estado a dizer o que é virtuoso, o que é melhor para cada um, porque isso tem uma diversidade de opiniões. Cabe ao Estado garantir, né, aquilo que foi, no caso, para Locke, seria o direito natural, e aí depois ele decidiria, né, o que é melhor para ele ou não. É isso que no caso, o Karl Popper, né, que é um filósofo político e físico também do século XX, vai falar, né, também dentro do contexto britânico, que não cabe ao Estado garantir, dar felicidade, garantir felicidade, dizer o que é virtuoso para alguém, porque isso é diverso, de diversas opiniões. O que cabe ao Estado é garantir, né, bens básicos para que ele possa, de certa forma,
alcançar o que ele entende por felicidade, o que ele entende por bem-estar e assim em diante. Embora a gente não vai trabalhar com o público aqui. Só pra... A partir de John Locke, né, os teóricos liberais, né, invertem, como eu falei, né, o modo tradicional de conceber a relação entre sociedade e Estado. Então, para Locke, a liberdade não está no querer, e sim no poder agir ou abstrair-se da ação. Então, essa liberdade não é tirada, né? Por exemplo, eu não quero fazer isso. Tá, você não, né? Você pode não fazer. Mas agora lembre-se que você tem um contrato, né? Não se trata de, como vai dizer, essa liberdade não está vinculada, né, ao não querer, mas você tem essa relação de agir ou não agir, abster, né, a esse contrato ou não, e aí ser responsabilizado. Então, é uma liberdade vinculada a uma responsabilidade. Não existe, né, dentro do conceito de um Estado civil, uma liberdade sem responsabilidade. Eles são partes integrantes. Mudou? Mudou. Gente, até galo está atrasado. O direito natural surge pela primeira vez na história do pensamento com os gregos, né? Só para fazer uma retomada. Então, o direito natural surge pela primeira vez, né, com os gregos, como a gente viu. Essa grande contribuição é mostrar a ligação do direito com as forças, né, e as leis da natureza. Isso num período antigo. Na segunda oportunidade que vem à tona, que é só para vocês fazerem todo um processo histórico, né? Na segunda oportunidade que vem à tona, no século XVII, o direito natural aparece como uma reação ao racionalismo. Já é um outro movimento do justnaturalismo, que é um justnaturalismo liberal. Então, vê, por exemplo, isso tem um texto muito bom, eu não trabalhei com vocês, depois eu posso disponibilizar, que vai falar isso, né? O conceito vai ser o mesmo, até o termo vai ser o mesmo, justnaturalismo. Mas a definição a qual ele estabelece é diferente. Por isso que eles têm muita pegadinha em prova, por conta disso. Porque como a terminologia é a mesma, então eles vão dizer, aí colocam lá, não é que a alternativa está errada, mas não é a melhor resposta para o enunciado. Da modernidade, o conceito de justnaturalismo mudou. Né? Então, quanto de fato, lá no período grego antigo, medieval, está ali a ideia do justnaturalismo vinculado a forças naturais, à virtude, a uma lei da natureza, já no período moderno, né, início do século XVII, vai ter um direito natural em reação ao racionalismo lá do bonitinho, lá do discurso do método, de René Descartes, tá? E aí, de certa forma, esse racionalismo que vem potente da ideia de um conhecimento da própria natureza humana, né? E aí, como está aqui, né? Vou continuar aqui na... gente. Eu já deixei aqui uma citação pronta aí. Tá? A situação teocêntrica na qual o direito fora colocado durante o período medieval é a razão humana independente da fé, então, essa separação, que é um processo, não foi porque Locke que fez o livro, pronto, os estados vão, de certa forma, se estabelecer como laico, né? Assim como também, né, o fato de estar lendo um direito que automaticamente a sociedade vai conseguir se desprender, né, dessa força de sua religiosidade e conseguir separar Estado, né, do seu comportamento religioso, por exemplo. Então, a gente não é uma causalidade científica, né? Por isso que surgiu também desse período não, um pouquinho depois, no 2 séculos depois, as metodologias das ciências humanas né, e sociais, porque perceberam que não era uma física social, né? E aí até porque você tem, né, como você tem as leis na física, você vai conseguir elaborar leis humanas e vai ter um resultado preciso sempre. Como os seres humanos são justamente essas contingências de suas experiências, você vai dizer, nunca que você vai conseguir fazer uma física humana, né? A gente tem lá o conceito de força, o conceito de velocidade, e vão ficar ali, são leis da natureza.
mas se conseguir estabelecer lei de comportamento humano, né, e de como ela vai se comportar daqui, você pode fazer o quê? Uma probabilidade, uma estatística, mas uma lei que você possa aplicar, né, e a partir do momento chegar a um determinado consenso, então precisa de outras metodologias, que não podem ser mais as metodologias adotadas pelas ciências naturais, né, como física, dependendo da área da física, né, a clássica, tá, como estou me referindo aqui, e assim em diante. Então, né, a partir disso, eles fizeram esse justnaturalismo, mas para justamente contrapor essa concepção racionalista. E aí, né, como vai ter aqui, né, Deus deixa de ser visto como um emador de normas jurídicas, né, ou como uma última justificação para a existência das mesmas, né, e a natureza passa a ocupar esse lugar. É essa, tendo como foco a razão. A gente entra, né, no estado civil, de acordo com esse justnaturalismo moderno, justamente porque se percebe, né, pela razão, que dentro dessa condição eu tenho mais segurança, eu tenho mais proteção, eu tenho mais possibilidades, e assim diante. Fora dele, minhas possibilidades, elas diminuem. Então, você imaginar que, por exemplo, você quer ficar invisível para o Estado, né, e aí, com isso, você... Então, vai dizer, quais são as suas possibilidades, quais são as suas condições? Pode até acontecer, né? Vamos pensar de uma maneira mais que você também não vai poder fazer, usufruir de nada das instituições sociais. Então, como é que você vai gerenciar isso? Então, é isso que eles nos convidam. Então, não é necessariamente algo emanado, é algo natural a partir dessa condição que nós, seres humanos, temos que, por exemplo, os outros seres vivos, de acordo com esses autores, não têm. Né? Eles não conseguem montar uma sociedade, por exemplo, a gente montou e assim diante. Então, isso tem a ver com nossa condição natural. Trata-se da acentuada passagem do pensamento teocêntrico ao antropocêntrico, né? A natureza não dá aos homens esse entendimento, é ele mesmo, por meio do uso da razão, que aprende esse conhecimento e o coloca na prática na sociedade. Né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Este novo pensamento prepara as bases, né, intelectuais da Revolução Francesa, no século XVIII, que rompe, né, de modo definitivo e prático com a teocracia, né, e com o modo assistemático de estratificação social. Tá? E afirma categoricamente, né, os direitos naturais serão positivados em declarações. E é só para abrir aqui uma porta para o autor que a gente vai trabalhar, né? Rousseau, o próximo pensador, né, a ser analisado, aprofunda e explicita, né, a ideia de um novo consenso, que né, tem que ter alguém para justamente contestar tudo que está sendo estabelecido, realizado por meio de contrato. E aí, tem outras coisinhas que eu vou apresentar para vocês, mas porque o Rousseau, como eu disse já em algumas aulas, ele vai falar que ainda não estou entendendo o que o pessoal está chamando de civilizado, né? O que é esse Estado civil que é garantido por Hobbes, que é um homem artificial, mas que, por exemplo, ele é mais disciplinado, ele é polido, né? Aí vem John Locke, que vai garantir esse sistema, mas ao mesmo tempo fala, dá um limite para o Estado e fala, olha, o papel do Estado é esse e vocês podem fazer, né, não interfere, deixa a questão da economia, que ele vai falar, feita de forma natural, do jeito que os homens, se tiver uma sociedade na miséria, a outra, mas foi assim que aconteceu, então não interfira. Rousseau vai perguntar, então, que loucura é essa, né, que tipo de sociedade a gente quer? E aí ele tem um texto que é até curto, né, que ele vai perguntar qual o surgimento da desigualdade humana. Porque a questão não é que importa, como vai dizer John Rawls, né? O problema não é a desigualdade. O problema é como também é estabelecido a questão da miséria mediante aquela desigualdade. Né? E aí ele vai justamente pegar, vai, de certa forma, dar um outro papel para o Estado, que é um papel muito diferente do que o Locke estabelece, né, e principalmente voltado para a educação, a gente não vai ver isso, o pessoal da pedagogia, não sei se ainda, né, ainda estuda, mas é um clássico o livro Emílio dele, onde ele vai falar sobre essa questão da educação, que é um papel do Estado, por exemplo, e também
ele vai questionar o que porque como boa parte desses autores viraram para outros seres humanos, chamando eles de selvagem, e aí ele olha para o Ocidente e fala, tá, vocês são o que civilizados, né? Produzindo várias guerras e aonde pisa causando genocídio. Então ele fala assim, peraí, né? Então vamos repensar aí ele vai ter uma proposta que é repensar essa sociedade civil, estabelecendo, né, outro papel para o Estado, né? E aí, no dia dele, a gente também estabelece as críticas a esse autor. Mas vamos voltar aqui para o liberalismo econômico, liberalismo moderno. Tá? Aí eu vou apresentar aqui 5 pontos, né, uma síntese, né, do liberalismo moderno, só 5 aqui. Então, primeiro, a doutrina política liberal afirma a prioridade histórica da sociedade civil diante do Estado. Ou seja, né, aquela ideia que já foi colocada, a subordinação. A sociedade civil, né, ela tem um poder maior do que o Estado está a serviço dessa sociedade. Nela já existe a propriedade privada de bens. Como o ser humano detém a propriedade de si mesmo, e aí, né, como é que ele vai transferir isso para os bens? Como tem a propriedade de si mesmo, ele transmite por meio do trabalho essa propriedade a todos os bens por eles produzidos. Então, até hoje a gente tem essa ideologia. Se eu que fiz isso tem que ser meu. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode vender a força de trabalho, porque você pode fazer isso não ser seu. Aí você vende, né, a força de trabalho. Aí já é uma outra questão que aí... Então, mas assim, você está vendendo porque é seu. Por isso que ele fala, quando eu estou falando de propriedade, eu não estou falando só de questão material, né? Você pode trabalhar em uma fábrica e produzir alguma coisa. Não é aquilo que vai ser seu. O que é seu, no caso, é algo imaterial. Já fosse, e que você está vendendo que é seu. Então, pode ser tanto material como imaterial, tá? Por eles produzidos. E aí, você que decide que você é seu. Se você quiser vender, você vende. Se você não quiser vender, você não vende. E assim em diante. Segundo, John Locke pressupõe que o poder político nasce de um pacto entre os seres humanos que vivem no estado de natureza. Tal acordo, porém, não cria direitos, tá? Mas estabelece a renúncia, também uma hora para outra não vai fazer uma instituição, né? A renúncia comum à utilização da justiça privada para a resolução dos conflitos existentes entre eles. Tá? O terceiro elemento. O Estado é instituição criada para seres humanos para este fim. Tá? Então, ele renuncia a isso justamente para ter resolução dos conflitos. Então, temos ali o Estado como um terceiro elemento dessa relação. Tá? Na sociedade, eu quero ler uma partezinha aqui para você, só terminar isso aqui. Na sociedade política, criada pelo contrato social, as leis aprovadas pelo consentimento, né, de seus membros e aplicadas por juízes imparciais manteriam a harmonia social a garantir a propriedade privada de cada membro da coletividade. Tanto que quando a gente vê aquela abordagem geral sobre o Estado moderno, é uma das primeiras questões que entram, né? O juiz, agora, ele tem um papel específico, ele passa a ser um funcionário público e ele tem que garantir essa imparcialidade, já que todo mundo agora né, por direito, né, tem os mesmos direitos por igual. Então, ele está justamente colocando um novo papel aí, para ele, tá? Que tem que garantir justamente essa propriedade privada a cada membro da coletividade. O quarto, na visão liberal, tá? Os limites criados ao Estado são muito precisos, tá? Trata-se de garantir os direitos naturais dos seres humanos e construir a vontade coletiva, né? Por meio de poderes como legislativo, que tem que organizar, né? Executivo e judiciário. O liberalismo político passa a entender o poder político também como um fenômeno jurídico, ou seja, não tem como um Estado civil não ser um Estado de direito. E essa instituição. Como
com a limitação do poder político, tá, pelas normas constitucionais, cria-se, por meio do direito, a estrutura de uma comunidade política organizada. Tá? Então, é necessário que assegura, né, aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais, e ótimo, e impede que o Estado transgrida esses direitos. Ou seja, né, é justamente aquele ponto que foi colocado. É responsabilidade do direito, e aí até meio, ao mesmo tempo, complicado, né, estabelecer essa relação do seguinte: ao mesmo tempo que ele tem que ali, né, garantir aos cidadãos esses direitos individuais, é ele também que fica responsável por garantir que o Estado não extrapole não transgrida, né, o papel dele. Então, você percebe ali a importância do direito. Só que aí, como lhe chama atenção, né? Por que o povo também tem que ficar atento? Porque quem é que está por trás do direito? É aquele que está na política, que está também no Estado. Então, se, por exemplo, a sociedade civil também não cumpriu o seu papel, pode ser que, no momento, o Estado, né, seja maior do que a ideia do direito, e sendo que o direito é que tem que fazer esse balanço, de acordo com Locke. Garantir o exercício, né, de direitos individuais e, ao mesmo tempo, garantir que o Estado não se acha ali, não, como, por exemplo, no governo de Hobbes, absoluto, né, acima, que ele não tem papel a cumprir, que ele não tem limite. Quem dá limite ao Estado é o direito. E aí ele vai dizer, por isso que, até depois compartilhar esse artigo, é muito bom, ele resume tudo isso, assim, sem necessariamente trabalhar autores, que se o direito se tornar subordinado ao Estado, aí ele vai dizer justamente que aí há nesse artigo, né, grandes corrupções, por exemplo, e que não pode, de certa forma, pode chegar em uma tirania. Então, ele vai justamente falar dessa importância ali do direito para essa relação entre Estado e a sociedade civil, como o direito tivesse ali justamente no meio dessas relações. É o terceiro elemento, vamos dizer, dessa relação. Tá? E aí, aqui já é o slide para Rousseau. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, e aí a gente finaliza. Tranquilo? Ao som das batidas de martelo? Tranquilo, professora. Ui, gente, hoje tá demais. Tem galo, tem cachorro. Também tá lá no fundo. Ó, a fundamentação liberal da propriedade. Só para poder vocês, só para a gente, como é um textinho aqui, vou ler aqui para vocês, né? Deixa eu voltar aqui no slide, para não ficarem com a cabeça no sul. E aí, sempre também mencionando que tudo isso que a gente está estudando é pensando aqui o Ocidente, tá, gente? Isso não é um movimento em todo o mundo. Então, como é que ele vai garantir isso? Onde ele vai falar dessa fundamentação liberal da propriedade. Tá? Porque, embora a propriedade é liberal, isso não quer dizer que todo mundo na sociedade vai ter uma propriedade sua, né? Ele vai dizer o seguinte: foi visto, né, a gente viu, né, acima que os filósofos antigos já haviam chegado à conclusão de que fazer justiça política significaria restabelecer a igualdade entre os membros da coletividade, igualdade que teria sido desfeita pela violação ilegal da propriedade privada de alguém. Logo, o ato justo é restitutivo, porque ele devolve a cada um aquilo que já é seu por direito, antes de ocorrer, né, a ilicitude. Igualdade, portanto, é restabelecer, né, aquilo que já foi, aquele estado que era anterior, tá? Estado antes existente, que foi violado pelo ato delituoso. Tá? Aí vou dar aqui uma puladinha e vou para agora, ele está falando aqui do contexto do período medieval e antigo. Ele fala: a doutrina do direito natural moderno, a partir do pressuposto de que o estado de natureza seria um estado de perfeita liberdade, e é por isso que ele também vai garantir essa liberdade individual, Locke, e de perfeita igualdade, precisaria justificar racionalmente a propriedade privada. Tá? Porque senão, se ele não conseguisse isso, é pensar, peraí, então por que eu
de certa forma, aquela pessoa vai ter posse, vamos pensar em um bem material, né? Posse sobre aquele espaço. Então, ele precisava garantir isso. Aí ele fala, afinal, se todos são livres e iguais, como surge a desigualdade de riqueza humanos, se todos são iguais e livres? John Locke assume para si essa tarefa. No seu livro 5, né, do livro dois Tratados sobre o Governo, Locke dedica-se a estabelecer os fundamentos racionais, né, que justificam a existência e a justiça da propriedade privada como uma instituição básica para a vida em coletividade. A argumentação de Locke tornou-se um dos pilares do justnaturalismo moderno, que defende uma teoria subjetiva dos direitos naturais. A economia política clássica do século XVIII e XIX, né, cujos expoentes como Adam Smith, né, Karl Marx, se utilizou da